liberar aqui deve ser gravado. Só para lembrar, esse ano, a gestão da escola Casinha Feliz, ela reduziu minha carga horária, que eram 12 aulas, a 3 aulas no terceiro ano. E pensando, eu sempre pensei, eu nunca pensei na escola, eu sempre pensei em alunos da escola. E aí, eu recebi essa notícia no sábado, tá? No sábado, antes do meu aniversário. E aí eu fiquei pensando, analisando, e pensei muito em até mesmo deixar essas 3 aulas do terceiro ano, certo? Pensei muito em deixar essas 3 aulas, porque é inviável, é uma questão até inviável e até uma falta de respeito. Hoje, um professor que eu trabalhei com vocês, desde o primeiro ano, fazendo um trabalho, e hoje a escola faz isso e reduz essa carga horária. Mas, como eu pensei bem, eu pensei, falei assim, eu vou largar, não vou ficar com as 3 aulas, mas eu nunca pensei em escola, eu pensei em aluno, e sempre fui aluno. Então, eu continuo na casinha feliz, porque é vocês do terceiro ano, tá? Vocês, alunos que me acompanharam desde o primeiro momento, lá no primeiro ano, que tiveram aula comigo no primeiro ano. O ano passado tivemos aulas diferentes, que foi devido a essa pandemia, e começamos esse ano dessa forma. Então, deixo gravado, e está aí gravado, e fica gravado que eu só continuo na casinha feliz hoje, justamente por causa dessa turma de terceiro ano. Por causa de Alan, por causa dos 2 Alan, de Ratão, de Jonathan, de Luiz Felipe, que está chegando agora, de Jonas, de Israel, de Laiane, de Amandinha, de Iago, de todos vocês. Eu só continuo na casinha justamente por isso, tá bom? Então, vamos fazer nosso trabalho como sempre fizemos, vamos continuar trabalhando da forma que eu sempre trabalhei, com parceria com vocês, certo? Com vontade de vocês, que eu não sou um professor. Eu garanto que aqui eu vou levar, no final desse terceiro ano, já tenho amigos aqui, nós já almoçamos juntos várias vezes, né? Tem Ratão que gosta das mesmas coisas que eu gosto. Então, eu fico. Por que eu fico? Justamente por causa de vocês. Beleza? O que vocês ouvirem, o que vocês dizer, o que ouvirem dizer de mim, tá? Gugu saiu justamente, Gugu saiu de outras turmas porque estava lotado em outras escolas. Tudo isso é mentira, tá? Fizeram isso justamente para me tirar. Por quê? Porque eu sou um professor que questiono, eu analiso e questiono, tá bom? Então, seja sempre isso, gente. Seja um profissional que vocês vão ser daqui 4, 5, 6 anos. Seja um profissional que questione e dê soluções. Mas vamos nessa aí, deixa para lá, o que vale é vocês, não vale mais nada, o que vale é vocês. Vocês estão entrando nessa reta final, que é o terceiro ano, né? O ano passado foi um ano muito atípico, esse ano está começando dessa forma de novo, bem atípico, certo? Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que nos preparar. E aí, essa preparação vai depender muito de vocês. Vocês têm que se preparar. Uma coisa que eu levo em conta e sempre levei vamos começar a criar um cronograma de estudo. Cria-se um cronograma de estudo para você
começar, quem tem dificuldade de estudo, começar a aprender a estudar, tá? Começar a aprender a estudar. E quem não tem já essa dificuldade de estudo, já tem um cronograma de estudo, aperfeiçoe, tá? Esse ano é um ano bastante corrido, vocês vão revisar todos os assuntos, tá? Vocês vão revisar todos os assuntos vistos no primeiro ano e no segundo ano. Lembrando que o seu professor aqui, o professor Velasco, seu professor de física, ele sempre cumpriu todos os conteúdos. Mas existe uma lacuna do terceiro ano a respeito de física. Qual é a lacuna? Que houve a mudança de um material para outro, tá? Ao haver uma mudança de material do sistema positivo para o sistema plural, houve uma lacuna. Quando chegar nesses assuntos que há uma lacuna, eu vou comentar com mais, vou aprofundar mais e vou comentar com mais rigidez, mostrando para vocês que aonde que houve essa lacuna, tá bom? Nesse primeiro momento, ainda continua sendo uma revisão, certo? Nesse primeiro momento, continua sendo uma revisão, e essa revisão, ela vai partir... Deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu apresentar aqui para vocês. Pode desligar o webcam, galera, valeu, beleza? Vamos começar isso aí. Professor, no caso, vai começar na parte de movimento, né? Nós vamos começar aí em cinemática. O que vai acontecer só para a gente se localizar? Teve alguns assuntos. Pessoal, se eu tiver de cabeça baixa aqui é porque eu estou escrevendo no tablet, tá? Teve alguns assuntos. Deixa eu só mostrar aí para vocês. Vocês estão vendo aí minha tela, não estão? Sim. Estão vendo minha tela. Estão me ouvindo bem, tranquilo, né? Uhum. Nesse primeiro momento, só para a gente comentar aí, módulo 1 é cinemática, módulo 2, cinemática vetorial. Só a nível de comentário, assunto de primeiro ano, vocês já viram comigo. Módulo 2, cinemática vetorial e composição de movimento. Vocês viram comigo. Movimento circular, também viram comigo. No primeiro ano. Quarto, as leis de Newton e suas aplicações. Vocês viram isso no segundo ano. Quinto módulo, força de atrito e plano inclinado, tá? No segundo ano, força e trajetórias curvilínea, no segundo ano. Então, o assunto, basicamente, lá, quanto chegar, é porque eu não estou lembrado em qual sequência que é o nosso módulo. Mas vocês têm lacunas em questões de termologia, né, que é lá o assunto do primeiro ano, as questões de termologia e algumas outras coisas aí, que eu tenho certeza, onde for essas lacunas, eu vou estar cumprindo. Vocês não vão, não por um erro ou alguma coisa em relação à escola, que houve a mudança do material, vocês vão ser punidos em relação a isso, ao conteúdo de física, tá? E falo a todos, cobre isso também de todos os profissionais que trabalham com vocês. Se cumprir o conteúdo, se não cumprir, porque vocês vão precisar disso lá no vestibular, tá bom? Então, cobre isso dos seus profissionais, professores aí. Pessoal, então vamos lá, né? Nós vamos começar aí hoje a parte de cinemática escalar, beleza? Nossa partezinha de cinemática escalar. Vamos começar por aqui. Mática, matemática. Ó,
matemática. Matemática. Cinema. Né? Cinema da matemática. Como é isso aí? Não, gente. Não é essa a ideia, não. Cinema, quando se fala de cinema, eu estou falando de quê? Movimento. Então, o cinema nada mais, nada menos é o movimento, tá? O cinema nada mais, nada menos é o movimento de várias fotos. Esse movimento, então, a cinemática, nós vamos estudar o quê? Mática é a matemática do movimento. Então, o conceito de cinemática é super simples. É o estudo do movimento sem se preocupar com as causas. Escalar, por quê? Nós não vamos ver módulo, direção nem sentido. Não vamos ver nem direção nem sentido. Vamos ver somente o quê? O módulo. A questão nossa de módulo. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira aula nossa, tá? Nessa primeira aula nossa, Amandinha, a questão do churrasco só foi uma parte, não foi toda ela, tá? Toda a termologia. Vocês só viram uma parte que, né? A parte de transmissão de calor, tudo bem? A parte de transmissão de calor. Então, lá, cinemática vai estudar o quê? O movimento sem se preocupar com as causas. Essa é a nossa cinemática escalar. Qual é a base de conhecimento? Qual é o objetivo dos conhecimentos? Referencial, noção de movimento e repouso. Ah, Mandinha, foi mesmo. A gente fizemos um churrasco, né? Era o início desta gestão. Havia na coordenação uma pessoa que sempre nos apoiou em relação a ensinar de forma diferente, mas a vida tudo muda e as pessoas mudam e caminhos que se seguem, tá bom? Vamos lá. Objetos do conhecimento, referencial, noção de movimento e repouso, trajetória e velocidade escalar, movimentos uniforme e uniformes variados, funções e gráficos do movimento, aceleração da gravidade. Quais são as habilidades, né? Gente, vocês do terceiro ano, vocês têm que ficar preocupados com essa ideia de habilidades, tá? Sempre. A questão de habilidade é uma coisa que vão começar a cobrar de vocês. Eu já estava fazendo isso em relação ao Enem. Vocês precisam conhecer as habilidades, né? Habilidade 6, habilidade 17, habilidade 20. Habilidade 6, relacionar informações para compreender manuais de instalação ou utilização de aparelhos ou sistemas tecnológicos de uso comum. E aí eu não vou ler tudo isso, tá? Que cada um lê as suas habilidades, e lá no final do ano vocês já vão estar, na hora que eu falar de habilidade 20, vocês já vão estar ligados a qual é, tá? Então vamos lá. Nós temos aí, para começar, olha o que nós temos aí. Um aeroporto, né? Uma pista de aeroporto, que serve para pouso e decolagens. Essa pista é aonde, hein? Não mostra na foto. Deveria mostrar. Parece com uma pista em Floriano, no Piauí, que tem essa curva nesse rio aí. Juazeiro não é. Opa! Essa pista é a de Petrolina, gente. Essa pista aí é a pista. Olha lá a ponte, ó. Não, não é não. Não é de Petrolina, não. Pareceu, mas não é. Vamos lá. O que uma pista serve? O que essa pista serve? O Rio Bonito faz uma curva lá. Lá em Floriano é o Rio Paraná, Paraíba, né?
ele de uma cidade, é o Pará, é o Maranhão, o Piauí, do outro lado é o Maranhão. É bem assim. Galera, o que uma pista de decolagem faz, né? O que uma pista de um aeroporto faz? Ele tanto pode ter um momento de velocidade constante, tanto pode ter um momento de acelerar e tanto pode ter um movimento de frear, não é isso? Então, necessito de um comprimento mínimo, né? Eu preciso aí no mínimo de um tamanho. Cada pista e o tamanho da pista, ela se suporta de acordo com o quê? Ela se suporta de acordo com o tamanho da aeronave que vai pousar, e isso leva em consideração massa, volume, mas eu não vou levar em consideração isso aqui na cinemática. Eu só vou levar em consideração de quê? Um movimento propriamente dito, tá? Então, pessoal que quiser dar uma lida aí, né? Dê uma lida depois. Então, aí, para aprender, vamos lá começar. Para aprender, pessoal, eu vou usar muito material de vocês, vou estar riscando em cima desse material, que facilita até para vocês a ideia, tá? Então, lá, o que nós temos aí? Temos o seguinte: o estudo no movimento. Primeiro, nós temos que saber o que é um observador, né? Então, o princípio característico de um movimento depende de quem observa e quem é chamado de observador. É a primeira coisa que eu preciso saber. Por exemplo, eu já falei isso demais para vocês. Essa canetinha minha aqui está em movimento em relação a vocês? Ó, quem é o observador? Lembre que o observador é você. Essa canetinha está em movimento em relação a você? Sim ou não? Sim ou não? Ó, nos blocos de nota, né? Vai sentir, mas tudo bem. Sim, né? Mas em relação a mim, ele está em movimento? Em relação a minha pessoa, observador? Não, né, gente? Não está em movimento, tá? Então, sempre o referencial, a ideia é o observador. Então, em princípio, as características de um movimento dependem de quem observa, a quem chamamos de observador. É comum na física denominar um corpo um móvel. Quem é o móvel? Só para a gente lembrar, é quem está se movendo. Móvel é quem se move, né? Todo objeto que se move é um móvel, certo? Todo objeto que se move é um móvel. Detalhe, gente, nós vamos ter um corpo, né? Ele também, esse corpo, pode ser considerado como ponto material. O que é o ponto material, professor? Ponto material, nós não vamos levar em consideração o seu tamanho. Aqui na cinemática, basicamente, o ponto material, eu vou usar tudo como ponto material. Por quê? Porque eu não levo em consideração o tamanho, também chamado de corpo extenso. Ponto material, eu não levo em consideração o tamanho. Certo? Tudo tranquilo? E aí? Fale, gente. Tudo tranquilo ou não? Diga sim ou não. Eu fiz uma anotação ontem, professor, no meu caderno sobre o Massa, muito bem. Muito bem. Tudo tranquilo? Sim, né? Então lá, ó. Aí nós temos a ideia de referencial e noções de repouso e movimento. Galerinha, essa ideia de referencial, noções de movimento, o movimento está relacionado ao quê? Ao referencial. Essa foto, ela expressa muito bem isso aí, ó. Essa fotinha nossa, que está aí no livro, a figura 1, expressa muito bem isso aí. Vamos lá. A pessoa está dentro do carro, tá? A pessoa está dentro do carro.
e ela está aproximando do poste de luz e tem uma pessoa próxima ao poste de luz, encostado no poste de luz. Então vamos ver o que é movimento, o que é repouso. Olha lá, o que eu vejo aí? Vamos lá, pessoal. Como é, Vitor? Eu não sei porquê, mas ao invés de curtir uma matéria de humanos, fui logo para física, né? Muito bem, é isso mesmo. Vocês têm que fazer isso mesmo. Galera, quando se monta um cronograma de estudo, depois eu vou passar. Quem quiser me procure. Eu não sei, existe um grupo só nosso ainda, gente? Se tiver, manda uma mensagem lá, só de física mudou o terceirão, né? Eu quero sim, eu quero sim. Como? É aquele do ano passado mesmo. Que aí nós podemos trocar nossas ideias por lá. Aí, física segundo ano. Muda aí o nome, muda o nome. Agora é terceiro ano, né? O professor de vocês está aí terceiro ano. Depois nós vamos mudar esse nome. Depois quem? Estão mudando aí, terceirão. Muito bem. Galera, é o seguinte. Depois me procure no grupo que eu posso estar criando um cronograma de estudo para vocês. Eu não sei se a escola faz ou já fez algum dia, mas eu posso fazer isso por vocês, tá? Eu crio um grupo de um cronograma de estudo para vocês. Galerinha, então vamos lá, ó. Presta atenção. A pessoa que está no carro, tá? Então, olha, eu vou começar, eu quero ouvir o som, não quero ouvir o chat de vocês, não, eu quero ouvir o som. A pessoa que está no carro, com o carro em movimento, certo? A pessoa está no carro e o carro está em movimento. Pergunto, a pessoa que está dentro do carro está em movimento em relação ao carro? Não. Não. Ela está em movimento em relação à pessoa que está no poste, mas para ela não está em movimento, ela está parada dentro do carro. Toma cuidado. A referência, certo? Muito bem explicada aí. Eu não vi por quem que eu estou vendo a apresentação. Eu quem? É porque... Espera aí. Victor. Só que Deixa eu ver, deixa eu mudar aqui. Pode estar automático aí. Vamos lá. Agora eu vejo vocês. Então, certo. Olha a referência. A referência foi o carro e a pessoa, ok? O carro e a pessoa. Agora, em relação ao poste, a pessoa do carro está em movimento? Sim, está. Sim. Não é isso? O poste está em movimento em relação ao carro? Sim, está. Está, né? Está, muito bem. Não interessa quem. O poste pode estar parado em relação a essa pessoa, a pessoa encostada. Mas se um está em movimento em relação ao outro, o outro também está. Beleza? Vocês já sabem o que é movimento, ficou claro aí. Então, o conceito de movimento. Então, referencial é a situação. Vamos lá, vamos continuando. Isso aí vocês já viram muito bem comigo. Parado ou não no carro. Aí nós temos a ideia de trajetória, posição e trajetória. Alguém sabe definir o que é uma posição, o que é uma trajetória? Alguém sabe? Sem ler aí, lógico, né? Ó, o caminho percorrido. Eu vou riscar bem isso aí, ó. O caminho percorrido por um corpo é chamado de quê? Trajetória. Então, todo caminho que o carro percorre, um objeto ou um móvel percorre, é considerado como o quê, gente? Trajetória, tá? E a posição? A posição, o que é a posição? A nossa posição é quem? O que é a posição? A posição é o móvel marcado da associação referente a uma distância do a eixo. posição seria um referencial, né?
Como o Vitor... Espera A aí. posição, Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui meu volume. Diga. a posição seria um referencial, no caso. A posição... na verdade, a posição está dentro da trajetória. A referência é a sua trajetória. Certo? Entendi. Então, eu tenho um ponto dentro da trajetória. Por exemplo, quilômetro 20. A trajetória é a estrada e o quilômetro 20 é um ponto da trajetória. Então, é a posição da trajetória. Então, a referência é a trajetória. Tudo bem? Então, nós Era temos essa aí que eu queria saber. Era só pra confirmar. posição e trajetória. Continuando. Aí nós vamos chegar aí à ideia de deslocamento escalar, velocidade média, né? Deslocamento escalar. O que é um deslocamento escalar é a velocidade média escalar, né? É a definição aí, ΔS sobre ΔT. Eu não vou usar, vamos ver aqui o que ele vai. Velocidade média, transformação, qual a unidade, ele vem em aceleração, as funções horárias. Beleza. A partir daqui eu não vou usar o módulo. Por que eu não vou usar o módulo? Porque eu vou usar minhas anotações, Amandinha. Eu não vou terminar com minhas anotações nunca. Viu? Amandinha, de jeito nenhum que eu vou terminar com as minhas anotações. Beleza? Pessoal, então, o que nós temos aí? Nós vamos começar a estudar o movimento propriamente dito, certo? Vamos colocar aqui umas cores legais, um pretozinho para começar. Nós vamos primeiro ter que estudar chamado velocidade. Nossa, velocidade o quê? Média. A velocidade o quê? Média. Então vamos lá. O que eu preciso? Eu preciso ter o quê? Eu preciso ter uma trajetória. Ok? Tem uma trajetória? Tem. Uma trajetória é o quê? A minha trajetória são vários pontos. A minha trajetória são vários pontos ou várias posições. Eu tenho meu móvelzinho vai estar saindo daqui, que eu vou chamar isso de quê? Epa, não trocou não? Eu vou estar aqui com o meu móvelzinho saindo de uma posição inicial, tá? O meu móvel. E ele vai chegar em uma posição final. Lógico. Pessoal, para ele deslocar em cima, para ele sair de um ponto e ir para um outro ponto em cima de uma trajetória, é porque houve uma velocidade. Concordam comigo? Houve uma velocidade. E detalhe, se houve uma velocidade, quer dizer que saíram de um tempo inicial e chegou em um tempo final. Então, o que é a velocidade média? Velocidade média, o conceito de velocidade média é muito simples. Qual é? É a razão da variação, a razão da variação de espaço pelo intervalo de tempo gasto. Então, a velocidade média, nada mais, nada menos, é quem? É a razão da variação de espaço pelo intervalo de tempo gasto. Vamos matematizar isso aqui.
O que é matematizar isso aqui? Olha, falando até bonito. Inventei essa palavra agora. É essa equaçãozinha, ó. Vamos equacionar isso. Velocidade média é a variação de espaço pelo intervalo de tempo gasto. Velocidade média é a variação de espaço pelo intervalo de tempo gasto. Ok? Pessoal, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre unidades. Nossas unidades. Vamos ver. Unidades. Quais são nossas unidades aí, ó? Nossas unidades é simples. O espaço é dado em quê? Metros. A variação de tempo é dada em quê? Segundos. Por conclusão, a velocidade média tem que ser o quê? Metros por segundo. Eu vou ter que usar a unidade de metros por quem? Por segundo. Detalhe, nós sabemos e nós temos a ideia que se usa muito é o que, gente? Se usa muito quem? Quilômetros por hora aqui no nosso país. Lá nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos se usa milhas por hora, tá? Se usa milhas por hora. Como aqui no país nosso usa quilômetros por hora, só que no sistema internacional se usa metros por segundo. Alguém lembra o valor de transformação? E aí, galerinha? 3,6. 3,6. Jonathan, 3,6. 3,6. Alan, 3,6. Agora eu quero saber por quê. O porquê de 3,6. Esse homem pegou. Ah, peguei, eu Uma ensinei constante, isso. Ah, Jonathan. É uma constante. Não. Amandinha, por causa do tempo, mais ou menos. É só por isso aqui, não esqueça disso, hein? Uma Ele pegou a hora, gente. 3.000 e quanto? 600 segundos. 1 quilômetro, quantos metros? 1.000 metros. Uma hora, 3.600 segundos. 1 quilômetro, 1.000 metros. Divide um pelo outro. Qual é o valor? Vou colocar aqui, Rosa, em homenagem a Jonathan. 3,6. Gostei Então, dessa cor. toda vez que for quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por quanto? Por 3,6. O tempo, Amandinha, está até correto, mas o valor de 3,6 é por causa dessa divisão aí, de 3.600 por 1.000, que dá 3,6. Alguma dúvida aqui, gente? Tudo tranquilão? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo, Vitor? Todo mundo tranquilão? Amandinha? Tudo jóia? Beleza. Eu só quero saber que no final do ano vocês vão me chamar para a festa quando passou no vestibular, tá? Quando passarem no vestibular aí. Estude. Beleza. Outra coisa que eu preciso saber na situação, eu preciso saber o quê? Eu preciso saber da aceleração. Eu preciso saber da questão de quê? De aceleração, né? O que é aceleração, né? Nossa aceleração, a aceleração ela tem a capacidade de quê?
O que a aceleração faz, gente? O que vocês acham que a aceleração faz? A aceleração faz o quê, hein? Comigo. Ela está relacionada à velocidade, né? Ela está relacionada à velocidade. Ela pode aumentar ou diminuir a velocidade. Mandinha, qualquer momento que me chamarem à festa lá em março, em qualquer momento eu vou, tá? Aceleração. Aceleração é o quê? O que vai ser nossa aceleração? Aceleração nada mais, nada menos. Eu gosto de desenhar, né? Vamos desenhar isso. Eu tenho uma trajetória. Essa trajetória, o objeto sai de uma posição inicial com uma velocidade inicial com um tempo inicial. Eu não vou me preocupar com força, eu vou preocupar que ele mudou a velocidade. Então, ele passou a uma posição final, o meu objeto, o meu móvelzinho vai chegar aqui com uma velocidade final e um tempo final. Por que isso aconteceu? Porque houve algo... Deixa eu ver um negócio aqui, gente. Porque houve algo que o quê? Mostra espectro aí. Que houve algo que empurrou isso aí, né? Que é a aceleração. Não vamos pensar, né? Felipe falou, aceleração é uma grandeza física vetorial e sua unidade é grandeza física vetorial. Não estou falando nisso. É uma grandeza física vetorial e sua unidade é metros por segundo. A aceleração mede a mudança da velocidade em relação ao tempo. Portanto, podemos afirmar que a aceleração é a taxa de variação temporal de um móvel. Com certeza, tu não digitou tudo, tu digitou isso tudo. Sacanagem, já estão fazendo a pesca aí, né? Vamos lá. O que é aceleração? É a taxa da variação de velocidade. Vamos definir? A aceleração é o quê? É a taxa, deixa eu pôr assim. É a taxa de variação da velocidade de um objeto em relação ao tempo. Então, é a taxa, né? É a taxa de quem? É a taxa de variação da velocidade de um objeto em relação ao tempo. Essa taxa, ela tanto pode ser positiva, quanto pode ser o quê? Negativa. Essa é a taxa de variação, né? Tanto pode ser positiva, quanto pode ser o quê, gente? Negativa. Então, eu tanto posso aumentar, quanto posso o quê? Diminuir a velocidade. Com outras palavras, ou matematizando isso, a aceleração é quem? É a variação da velocidade pela variação de tempo. A aceleração é a variação da velocidade pela variação de quem, gente? De tempo. E o que é a variação de velocidade, que é a variação de tempo? A nível de unidades, temos. Quem são as nossas unidades? Unidades. Só para a gente lembrar, quais são as nossas unidades? Delta V é
velocidade, então, é metros por segundo. ΔT é o tempo, que é segundo. Por isso que a aceleração é quem? Metros por segundo ao quadrado. A aceleração vai ser expressa em metros por segundo ao quadrado. Ah, professor, então se vier quilômetros por hora ao quadrado, eu multiplico, eu divido por 3,6, eu vou achar? Não. Você não existe essa aceleração. Quilômetros por hora ao quadrado. Existe qual? Existe, né? Não existe a unidade. A unidade é metros por segundo, o quê, gente? Ao quadrado. Essa é a nossa unidade aí de aceleração. Beleza. Essa é a nossa parte inicial, certo? Bem inicial mesmo, tá? Bem de apresentação aí. E aí nós vamos entrar nos movimentos. Vamos entrar nos movimentos. Galerinha, são 8h50, eu estou adotando essa estratégia agora. A cada 50 minutos de aula, eu até para vocês também, eu paro um pouquinho, nós vamos beber uma água, 9 horas nós voltamos, tá bom? Para poder dar uma refrescada aí na cabeça de vocês. Então lá, ó, 8h50 agora, 9 horas nós retornaremos. Valeu! Jonathan, tá seu sapequinho. Valeu, professor. Valeu.
Galerinha, então vamos voltar aí. Todo mundo aposto? E aí? Vamos nessa? Opa. Beleza. Pessoal, então, a partir de agora, a partir desse momento, nós vamos começar a estudar os movimentos, tá? A ideia nossa de movimentos. Então, vamos primeiramente estudar qual movimento, professor. Nós vamos para o movimento, nosso conhecido movimento uniforme. Nosso conhecido movimento uniforme. Certo? Estamos aí, nós temos aí o nosso movimento uniforme. Ele vai falar o quê? O que ele vai falar de movimento uniforme? Ele vai falar o seguinte: o que é o nosso movimento uniforme? Qual é a definição de movimento uniforme? O que seria o movimento uniforme, tá? Eu vou esquematizar aí para vocês. Eu vou fazer um resumo bem interessante aí, né? Movimento uniforme é quando o quê? Esse movimento ele faz o quê? Ele é o quê? Aceleração. Vamos pensar em velocidade. Movimento uniforme. Vamos fazer um esquema aqui. Vou concluir. Movimento uniforme. A velocidade. A velocidade é o quê? Constante. A nossa velocidade é constante. A aceleração, ela é o quê? A aceleração é o quê? Vale zero. Não existe aceleração no movimento uniforme. Tá bom? Essa velocidade, ela tem o quê? Ela é constante. Se ela é constante, ela é a velocidade que eu posso falar, era a velocidade média, né? Então, o que é um movimento uniforme? É quando percorre espaços iguais em intervalo de tempos iguais, certo? Então, nós temos aí no movimento uniforme, eu não vou provar, não vou demonstrar essas equações, que isso um dia já foi demonstrado. Nós temos a função chamada função horária, função horária do espaço. Que função que é essa? A função horária do espaço. Só para a gente lembrar, espaço final é igual ao espaço inicial, mais ou menos a velocidade vezes o tempo. É uma função de primeiro grau, né? Ela é uma função de primeiro grau. Então, se é uma função de primeiro grau, não esqueça, é uma função que vai ter o quê? Ela vai variar linearmente. Ela vai variar linearmente. Se é uma função de primeiro grau, se é uma função de primeiro grau, variar linearmente é uma reta. Isso nós estamos falando de gráfico, né? Variando linearmente é uma reta. Detalhe, essa velocidade ela é constante. Ela é constante. E diferente de zero. E aí?
nessa mesma pegada aí, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a ideia de gráfico. Gráfico, né? Ou gráficos. A nossa ideia de gráficos. Como assim? Nos gráficos, nós podemos ter algum deles, nós podemos relacionar. Só para vocês verem por que é. Movimento uniforme é um movimento que relaciona, que possui o quê? Eu poderia até pôr assim, ó, uma setinha assim, poderia pôr assim. Relaciona posição, velocidade e aceleração, né? Relaciona essas três, são três variáveis: posição, velocidade e aceleração. A aceleração é zero, não precisa definir. Então, um gráfico relaciona a posição com o tempo. Esse gráfico ele pode ter duas alternativas, espaço e tempo. Vocês vão ver que pode ter duas alternativas. E eu posso ter um gráfico que relaciona quem? Velocidade com tempo. Velocidade com tempo. Beleza? Então vamos lá estudar o gráfico. Quando se fala de uma função horária do espaço, ele está falando que é um movimento uniforme. Se é um movimento uniforme, o que eu tenho no nosso movimento uniforme? No movimento uniforme, eu tenho uma função de primeiro grau, que vai ser uma reta e vai variar linearmente. Isso quer dizer o quê? Que meu gráfico, ele tanto pode ser assim, quanto assim. Ele vai variar espaço e tempo linear. Epa, eu fiz o mesmo gráfico. Tanto assim, quanto assim. Certo? Ele pode variar tanto para cima quanto para baixo. Ele está variando linearmente. A nível de gráfico de velocidade, ele pode ser, a velocidade é constante, ele pode ser tanto assim, quanto, ó, quanto assim, né? Epa. Tanto assim quanto assim, né? Esse gráfico, ele vai ser aqui, ó. Mudou a cor, não. O que cada um desses representa? Vamos ver, vamos definir. Pessoal, olha como é simples e como é tranquilo. Isso aqui, ó. Tocou o eixo do espaço, é o espaço inicial. Passou um certo tempo, é o tempo. Eu estou em uma posição qual? Final. Tocou o eixo do espaço, é o espaço inicial. Passado um certo tempo, eu estou em uma posição final. Qual é a diferença? A diferença é simples, é só de observação. Ao você observar esse aqui, você tem, observando esse, nós temos que o espaço final é maior que o inicial. Isso quer dizer que a variação de espaço é positiva. Se a variação de espaço é positiva e for em uma linha reta, é um movimento progressivo. Lembrando,
Movimento progressivo é quando estou a favor da trajetória, tá? Movimento progressivo, eu estou a favor da trajetória. E se eu estou a favor da trajetória, a minha velocidade é de sinal positivo, certo? A minha velocidade é de sinal qual, gente? Positivo. Tá, professor. E se eu tiver contra a trajetória? É essa situação aqui, ó. Ó o que vai acontecer. O espaço inicial é maior que o final. Isso quer dizer que a variação de espaço é negativa. Se a variação de espaço é negativa, é um movimento retrógrado. E o que representa o movimento retrógrado? Velocidade negativa. Lembre que eu já comentei isso com vocês. Professor, existe velocidade negativa? Não. O sinal mostra que você está contrário à trajetória. Você está em um movimento que retrógrado. Você está em um movimento retrógrado. E aí, nós temos aí o gráfico também, né? É um gráfico que você percebe que o tempo passa, a velocidade não se altera, só que está acima do eixo do tempo, esse sinal é de valor positivo, então aqui é um movimento qual? Progressivo. É um movimento progressivo. Aqui você percebe que o tempo passa e a velocidade não se altera também, só que está no sentido, está abaixo do eixo do tempo. Se está abaixo do eixo do tempo, esse movimento é o quê? Retrógrado. Movimento qual, gente? Retrógrado. E aí, o que vai acontecer? Essa análise que vocês têm que fazer. Primeiro, aqui existe uma propriedade, tá? Eu vou, no primeiro gráfico, existe uma propriedade que eu vou colocar até de uma outra cor aqui, laranja. Olha qual é a propriedade. Vocês percebem que formou um ângulo aqui, ó. Esse ângulo. Então, a tangente desse ângulo é numericamente igual à velocidade. Como assim, professor? Maior o ângulo, maior a velocidade, certo? Por quê? Quanto maior o ângulo, maior a tangência desse ângulo. Então, maior a velocidade. Então, quanto maior a inclinação, maior a velocidade. E qual é a propriedade desse aqui, professor? Vocês percebem que formou uma área, ó. Uma área, tanto no primeiro quanto no segundo. Aqui vai ser um valor positivo e aqui vai ser um valor negativo. Então, a área de um gráfico que relaciona velocidade e tempo é numericamente quem? A variação de espaço. Numericamente igual à variação de espaço. E aí, tudo tranquilo? Lembrando que depois eu passo essas anotações para vocês, né? Era disso mesmo que eu ia perguntar, professor. Eu ia perguntar se você ia Isso aí eu passo para vocês. Aqui no final eu coloco, eu vou enviar isso para vocês. Então lá, a variação, isso aí serve para caramba, né? Eu vou salvar no Drive e já enviar para vocês aqui mesmo. Vocês, cada um salva no ambiente. Mas assim que terminar a aula, tá? Assim que concluir a aula. Galerinha,
Isto é o nosso movimento uniforme. Lógico, é um pouquinho acelerado, porque nós já vimos esses assuntos. Basicamente, nós estamos revendo isso aí, tá? Nós vamos estar revendo esses assuntos aí. Só a nível de curiosidade, tá? Não é muito comum cair, quanto cai a nível de gráfico, né? Um movimento uniforme. Isso eu estou falando a nível de Enem, certo? A nível de Enem, quanto cai como gráfico, e não só na prova de física, pode estar lá na prova de quê? De matemática também, viu? Pode estar lá na prova de matemática também. E agora, nós vamos para o nosso último movimento dessa primeira aula, que é o movimento uniformemente variado. Não é isso? O que nós temos como movimento uniformemente variado? Vamos ver? Deixa eu colocar aqui. Epa, essa cor não. O nosso movimento uniformemente variado. O que nós temos aí nesse movimento uniformemente variado? O movimento uniformemente variado, ele tem várias situações, né? Ele pode ter várias situações em relação a isso. Ele, na verdade, se é um movimento uniformemente variado, ele vai ter três funçõezinhas, tá? Três funções básicas, que é interessantíssimo essas funções. É isso. Vou fazer um esquema aqui, tá? Eu vou fazer um esquema. Movimento uniformemente variado ele tem. Aí vamos fazer aquela tipo um mapa. Ele tem variação de velocidade. Lembre, só que essa variação de velocidade é uma variação como? Essa variação de velocidade vai ser uma variação constante. Então, ocorre uma variação de velocidade? Ocorre, mas ela ocorre de forma constante. Ela não vai mudar isso. Ela ocorre de forma constante. Ela vai ter uma variação de velocidade, ela vai ter uma variação. Vou pular de cá. Ela vai ter uma variação de espaço. Vai ter uma variação de espaço. Detalhe, essa variação de espaço não constante. Não constante. E vai ter o que constante, professor? O mais importante. Olha,
O que eu pus lá em cima? Variação de velocidade constante. A velocidade vai variar de forma constante. E a aceleração vai ser o quê? Constante. Então, sem querer e ver, nós temos três o quê? O que nós temos aí? Nós temos três situações, né? Três situações, não vou falar situações, nós temos três ideias aí, né? É a aceleração constante diferente de zero, lembre que essa aceleração é constante e diferente de zero. Então, aqui nós vamos ter três funções, né? Então, quais são as funções que nós vamos estudar aqui? Então, vou puxar aqui funções. As funções do movimento, qual? Uniformemente que? Variado. A primeira função, ela é conhecida como função horária da velocidade. A função horária da velocidade. Que função que é essa, professor? Horária é tempo. Tempo com velocidade. Ela é conhecida como... Vou pôr de verde para ficar bonitinho. Vovó e vovô ainda trabalham. Para não falar besteira. Essa é a função horária da velocidade, né? Vovó e vovô ainda trabalham, para a gente não falar besteira. Função só sorvete, sorvetão. Qual a outra que nós temos aí? É a função horária do espaço. A função horária do espaço, que é qual? Essa função é da Sofia, não é isso? Né? Qual é? Espaço final é igual ao espaço inicial, mais ou menos a velocidade vezes o tempo, mais ou menos AT ao quadrado, dividido por 2, do sorvetão ou da Sofia, né? O da Sofia é melhor, é isso mesmo. Sofia, você tesuda até com 2 em cima e 2 embaixo. Agora eu posso falar besteira, né? Então vamos lá. Terceiro ano eu posso. Sofia safada, você tesuda até com 2 em cima e 2 embaixo. É a fórmula da Sofia. E por último, é a equação chamada equação de Torricelli. Quer aprender física rápido? Arrasta pra cima. Como é? Como é? Aprende facinho assim, né? O professor, eu Ô, lembro dessas fórmulas de um professor muito conhecido no Brasil, um professor de física também. Ele teve até no jogo, ele tava mostrando essas fórmulas assim, o jeito que o senhor fala, do mesmo jeito que ele. isso aí é um Eu tempão. acho que vou mandar pro senhor, acho que o senhor conhece também. Pachecão? Acho que sim, é bem ele mesmo. Ele mesmo. Ele tem até uma música com isso aí. Eu posso até colocar aqui para vocês. O cara, eu conheci ele pessoalmente, sabe? Um cara extraordinário, gente boa pra caramba.
Ele é de Minas Gerais, é de Belo Horizonte. Olha lá, equação de Torricelli. Qual é a equação de Torricelli? É o seguinte: 2 copos de vinho é igual a 2 copos de vodka, mais ou menos 2 amiguinhas fazendo sopa, para não falar besteira, né? Fazendo sopa, né? Física 2.0, conheço também. Gente, essas são as 3 equações, tá? As equações do movimento uniformemente variado, a variação do espaço não constante, isso é variável, a variação da velocidade é constante, tá? Ela vai variar de forma constante. A aceleração é constante, diferente de zero. Quais são as funções dele? As funções são as funções horárias da velocidade. Velocidade é igual a velocidade inicial mais ou menos a aceleração vezes o tempo. Vovó e vovô ainda trabalha, para não falar besteira. A função horária do espaço. Sofia sortuda, você é tesuda até com 2 em cima e 2 embaixo. E a equação de Torricelli, 2 copos de vinho é igual a 2 copos de vodka, mais ou menos 2 amiguinhas, fazendo sopa, tá? Não pense besteira, poderia ser outra coisa, mas não é. É fazendo o que, gente? Sopa, tá bom? E aí, galera, nós temos aí a questão de gráficos dessa situação. Os nossos gráficos, que fica uma coisa bem interessante, pode ficar uma coisa bem interessante a questão de gráficos em relação a isso aí, tá? Que é uma coisa legal. Vamos ver os gráficos? Os gráficos, eu posso ter. Vamos pôr nossos gráficos. Vai para o canal essa aula. Essa aula vai para o canal. E eu tô aí, gente, até domingo. Eu já estou montando um curso online, tá? Para 9º, 1º, 2º e 3º ano. Vão ser turmas diferentes, tudo online. Preço super baratinho, R$ 30 por mês, tá? 2 aulas, 2 horas aulas, 2 aulas, 2 horas de aula por semana. Então, vai ser R$ 30, um preço legalzinho. E vocês que conhecem o pessoal do 1º, do 9º, do 2º ano, eu vou fazer um encartezinho e mandar para vocês, tá bom? Essa vai para o canal, sim. Ela vai para o canal, Ratão, ela vai tanto para o canal quanto para a plataforma Plural, tá? Para a gente estar lá confirmando nosso trabalho, viu? Então, vamos aí. Pessoal, vamos para a ideia de gráficos. Eu, às vezes, não estou vendo o chat. Não te mandaram ainda o acesso? Vão te mandar, tá? Vamos lá. Eu não estou vendo o chat, então, poucas vezes, porque eu estou olhando para a tela do tablet. Então, qualquer coisa que vocês pedirem aí, qualquer coisa, me chame, me fale que eu atendo, tá bom? Beleza. Galera, eu preciso fazer uma observação antes que a gente se esqueça. O Bastião suicidou-se. Qual é a observação? Nós temos aí os tipos de movimento. Como assim, professor? Tipos, que é muito comum se confundir com isso. Tipos de movimento. Quais são os tipos de movimento? Eu vou ter um movimento acelerado.
Eu conheço profissionais que falam isso errado, tá? E movimento retardado. Que ensina de forma errada, tá? O que é um movimento acelerado? É quando a velocidade aumenta em módulo. Como assim, professor? A velocidade aumenta em módulo como? Vamos explicar. Deixa eu deixar entendido isso. Eu posso ter um carro deslocando da seguinte forma. Ele pode estar deslocando. Nesse sentido. E ele pode estar deslocando nesse sentido. Então, nesse sentido, a velocidade assume valor positivo, porque está a favor da trajetória. Nesse outro sentido, a velocidade assume valor o quê? Negativo, porque está contra a trajetória. Beleza? Beleza, né? Então, a favor e contra. Mas detalhe. Então, para ser acelerado, eu tenho que aumentar a velocidade. Então, nessa situação, a minha aceleração pode ser aqui, e nessa situação, minha aceleração pode ser aqui. No primeiro caso, a aceleração assume valor positivo, e no segundo caso, valor o quê? Negativo, porque está contra a trajetória. Então, não esqueça, para ser acelerado, os sinais da velocidade e da aceleração são o quê? Iguais. A velocidade, o sinal da velocidade da aceleração são o quê, gente? Iguais. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo com isso? Os sinais da velocidade e da aceleração são iguais. Então, toda vez que os sinais forem iguais, o movimento é o quê? Acelerado, certo? E toda vez que os sinais forem diferentes, vamos entender? Vamos colocar para entender. Seria assim, ó. Eu tenho uma trajetória. Essa trajetória, eu vou ter o quê? No meu móvel, ele pode estar deslocando para cá, que é o sinal positivo. Ele pode estar deslocando para cá, que é velocidade negativa. Para ser retardado, nesse caso, a aceleração vai fazer o quê? Nesse caso, ela assume sinal negativo, e nesse caso, assume sinal que positivo. Então, para ser retardado, o que eu tenho que ter? Velocidade e aceleração tem sinais contrários. Então tem que ter sinais No o caso, quê? professor, Contrários. no caso a aceleração ela seria oposta à velocidade, né? Sempre. Toda vez que a velocidade e a aceleração forem opostas, o movimento é retardado. E toda vez que for a velocidade e a aceleração a favor,
não é isso? A velocidade e a aceleração a favor, ele é movimento acelerado. Muita gente ensina isso errado. Como? Ensina assim. Para ser acelerada, a aceleração tem que ser positiva. Não é. Para ser acelerado, a velocidade e a aceleração tem que ter sinais o quê? Iguais. Tem que ter sinais o quê, gente? Iguais. Beleza? Outra observação que não é muito comum, mas ocorre. Será que tem jeito de calcular a velocidade média no movimento uniformemente variado? E aí? Velocidade média em um movimento uniformemente variado? Sim. Desde que o quê? A velocidade média seja a velocidade 1 mais a velocidade 2 dividido por 2. Eu tenho como calcular a velocidade média em um movimento uniformemente variado, tá? Somo as velocidades e divido pela quantidade. Isso seria a minha média. Certo? Alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Alguém falando? Jonathan, tudo tranquilo? Tranquilo, professor, tá tudo tranquilo. Beleza, Vitão. Jonathan, sim. Podemos continuar? Vamos para o gráfico. É muito assunto, né? Nossa aula acaba aqui a hora 9h50, não é isso? Então vamos lá. Lembrando que vocês já receberam o horário. Nossas aulas, elas terão uma aula na quarta-feira e outras 2 na quinta-feira. Então, como começamos hoje na quinta-feira, então a quarta-feira eu vou estar resolvendo exercício, tá? Não falte, preste bastante atenção. Galerinha, e aí? Nós temos aí a questão dos nossos gráficos, né? Nossos gráficos, que eu vou também bem rapidinho. Gráficos. Vou fazer uma... Qual nossos gráficos? Primeiro gráfico é o que relaciona, vou usar assim, chamada função horária do espaço. A função horária do espaço. Qual é a nossa função horária do espaço? Da Sofia. Gente, se é a Sofia, lembre, é uma equação de segundo grau. Se é uma equação de segundo grau, é uma parábola, certo? E se é uma parábola, é simples. Vamos fazer aqui um olhinho verde. Se o A, cadê o olhinho verde? Se o A, doidão. Se o A for maior que zero, e se A for menor que zero. A maior que zero é A positivo. A menor que zero é A negativo. Vou passar um batonzinho aí, rosa. Se A é positivo, a curvatura será voltada. Vou desenhar assim. Não, vou fazer isso, não. A curvatura será voltada para cima. Se A for negativo, a curvatura será voltada para onde? Para baixo. Então, quanto o A está positivo, o meu rapazinho está o quê? Feliz. Quanto A está negativo, o meu rapazinho está o quê?
Triste. Beleza? A, positivo, curvatura voltado para cima. A de aceleração. Positivo, curvatura voltado para cima. A, negativo, curvatura voltado para onde? Para baixo. E aí, essa é a função horária do espaço. Qual a outra função que nós temos? A função horária da velocidade. A função horária da velocidade. Qual é? Vovó e vovô ainda trabalha. É uma equação de primeiro grau, certo? Se é uma equação de primeiro grau, o gráfico vai ser um gráfico que relaciona velocidade e tempo. Um gráfico que relaciona velocidade e tempo. Isso quer dizer, se for inclinação para cima ou inclinação para baixo, certo? Inclinação para cima ou inclinação para baixo. Se for inclinação para cima, o A é maior que zero, isso é positivo. Se está positivo, está para cima. Se for inclinação para baixo, o A menor que zero, negativo. Propriedade, que é interessantíssimo não esquecer essa propriedade, que é o ângulo, né? Nesse caso, a propriedade, a tangente desse ângulo é numericamente igual à aceleração. Maior essa inclinação, certo? Maior essa inclinação, maior a aceleração. Menor essa inclinação, menor essa aceleração. E outra propriedade que você não pode esquecer jamais é qual? Qual a outra propriedade? Que a área de um gráfico que relaciona velocidade e tempo é numericamente igual à variação de espaço. Que a área de um gráfico que relaciona velocidade e tempo é numericamente igual ao espaço. Beleza, galera? Tudo tranquilo aí? E aí? Tudo de boa? Beleza. Gente, eu já vou salvar aqui, ó. Vamos lá. Arquivo em PDF. Ele vai salvar. O senhor manda no grupo, né? Lá do de física. Vou mandar aqui. Deixa eu salvar aqui primeiro. Tá lendo. Lentium. Galerinha, então, eu queria que vocês ligassem a webcam para eu tirar um print da carinha de vocês para confirmar como presença. Justamente porque eu não quero deixar nenhum tipo de dúvida em relação a essa instituição que é a Casinha Feliz, tá bom? Vamos lá.
Em relação à casinha feliz, eu vou tirar um print aí. Vamos todo mundo ligando a webcam. Webcam. Beleza? Então posso tirar um print? Diga yes. Aí, galerinha, valeu. Ó, já vou enviar lá no grupo. Deixa eu enviar aqui, calma aí para vocês. Muita calma nessa hora. Muita hora nessa calma, que isso aqui é rapidinho. Já tá lá no meu drive. Pô, sim. Passou na casa de mamãe esses dias, Gugu? Tá com uma barba Hã? grande. Como é? Passou na casa de mamãe esses dias, tá com uma barba grande. Não, aqui eu fiz uma promessa que eu fiz, lá na escola, lá em Pilar, que eu voltaria, só tiraria a barba quando voltar ao ensino presencial. E eles que vão tirar essa barba aí, entendeu? Aí, Ah, né? tá parecendo Noé. Tá aparecendo, né? Qualquer coisa. Galerinha, tô enviando um link aí para vocês. Eu já vai estar aqui, né? Já vão estar aqui. Tá aí o link da anotação. E agora eu coloco já o link da aula para vocês, da aula gravada. Galerinha, eu preciso tirar de novo o print. Deixa eu ver se eu não tirei. Calma aí. Deixa eu só colocar aqui, porque eu tive que fazer outra coisa. Ctrl V. Não. Vou tirar outra foto. Outra foto. Vamos lá, todo mundo. Outra foto. Vamos. Yuri, como que você tá? Alanzão, Alan, Jonathan, massa. Israel, cabelo da porra, esse aí, Israel. Tá massa, viu? Fala com o imperador aqui, pô. Vitor, hã? Fala com o imperador. YouTube. Luiz Felipe, não tô te vendo essa. Líder, você é líder, né? É sim. Da parada. Esse Mamãe tá ano entrou muita gente da parada aí? Entrou nada, velho. Mas os de verdade eu sei quem são. Então tá massa. Galerinha, Marielle, como tá? Tudo bem? Késia, tudo bem? Galerinha, vamos lá. Tirou a foto, o printzinho. Valeu! Até mais. Tá aí tudo aí. Manda a foto no grupo também. Manda. Mostra o shape aí, Alan. Salve, Luiz. Pode sair já? Professor, já pode sair? Pode, fica à vontade.